gravação, Clédio. Estamos iniciando mais um Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95.3. Hoje nós estaremos falando de economia solidária. Nós estamos aqui com os alunos Karina, Vanberto e Caroline, do Jesuíno de Arruda, e a Daniela, do Paulino Botelho. E os professores Clésio, Rafael e o Carlos, e também com o pai da Daniela, o João. Boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para debater os problemas, algumas coisas que interessam a nossa sociedade. Hoje o tema é economia solidária. Eu já vou passando direto a pergunta para o professor Carlos, que é o mais entendido nesse assunto. Professor Carlos, economia solidária seria uma revitalização do socialismo? A gente já está começando. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos, meu apelido é Bodão, talvez o pessoal conheça mais aí pelo apelido do que pelo nome. E a gente está começando por uma pergunta que de repente vai ficar aí no ar para que as pessoas tenham uma opinião que vai sendo construída, né? Algumas pessoas acreditam que sim, né? Que é uma forma de retomar de uma maneira mais delicada, de uma maneira mais construída o socialismo, e outras pessoas acham que não, que isso vai acabar sendo engolido pelo capitalismo, como várias outras revoluções aí que aconteceram, e não vai passar de uma fase, de uma aventura. O capitalismo vai acabar absorvendo isso e as coisas, e ele vai continuar sendo aí a política econômica, vamos dizer assim, que vai vigorar aí por mais um tempo. Mas nós temos um modelo de capitalismo e socialismo, não é muito bem socialismo, lá na China. Como que funciona lá e no resto do mundo não funciona? Seria uma imposição do governo? Então, a economia solidária, ela não é um socialismo. Ela tem diferenças, né? E então, assim, a gente estaria falando de um tema um pouco diferente. Agora, a China, ela vive uma ditadura, por isso que ainda se controla muitas coisas lá. E a China também, não sei se... Aí depende muito da opinião de cada um, ela não é uma referência para socialismo, né? Ela tem muitas coisas que precisariam mudar para que ficasse naquilo que seria um socialismo, né? O passado é meio vermelho, né? O passado e o presente também, né? Bem vermelho. Caroline, o que você pesquisou a respeito do tema economia solidária? Bom, a economia solidária ela é uma forma de produção, consumo e distribuição de riquezas, que no caso é a economia, né? E ela se originou na primeira Revolução Industrial, como reação dos artesãos que foram expulsos do mercado pela advento da máquina a vapor. Haviam muitas pessoas assim que lutavam para continuar, sempre, não passa, como já foi falado, não sei, só uma fase. Quem se destacou mais foi Paul Singer, e ele propõe que a economia solidária seja uma estratégia possível de luta contra desigualdades sociais e o desemprego, né? Isso na Revolução Industrial. Imagina no Fordismo, como que foi, né? A quantidade de gente que foi expulsa do mercado, né? Então, só completando essa parte aí, o Paul Singer, ele é vivo, né? Ele ainda atua hoje, ele não é da época da Revolução Industrial, inclusive ele é secretário nacional de Economia Solidária, que é uma secretaria que está vinculada ao Ministério do Trabalho. Então, ele ainda é professor da USP, e ele foi uma das pessoas que defendeu bastante a inserção disso aqui no Brasil. E o governo Lula, então, achou isso muito importante e deu uma secretaria, né, dentro do Ministério. Aqui em São Carlos existe também uma diretoria, né, de economia solidária. E existe um centro público de economia solidária. O que essas coisas fazem, né? O que esse pessoal faz? Para entender um pouco a economia solidária, é lembrar a forma de cooperativa. Então, as cooperativas, nem todas as cooperativas são de economia solidária, mas a maioria
dos empreendimentos de economia solidária estão ligados à cooperativa. Então, a cooperativa é uma maneira da gente entender a economia solidária. O que acontece na economia solidária, então? Não tem um patrão, as pessoas decidem as coisas democraticamente, então qualquer decisão envolve todo mundo tem o mesmo poder, existe uma transparência em tudo o que acontece, uma prestação de contas, a preocupação não é só em gerar renda, mas é em fazer a coisa certa, fazer a coisa bem feita, fazer com que todo mundo trabalhe de maneira justa, o preço seja justo. Então a economia solidária ela tem vários princípios, né, que a gente pode assemelhar à cooperativa. Estou falando cooperativa porque às vezes as pessoas conhecem mais a cooperativa do que a economia solidária em si. Já que esse sistema, se a gente pode chamar isso de um sistema, foi feito há muito tempo, como disse a Caroline, na época da Revolução Industrial, por que está demorando tanto tempo para isso ser aplicado? Então, na verdade, as cooperativas, elas surgiram nessa época, a economia solidária caminhou também nessa época, e a cooperativa teve mais força, porque ela foi absorvida pelo capitalismo. Hoje a gente tem cooperativas que, na verdade, não tem nada de democrático, nada de transparente. As cooperativas, elas são simplesmente empresas, né? E aí se criou até um preconceito em relação a isso. Seria um serviço terceirizado? Então, as cooperativas, elas acabaram sendo utilizadas para fraudar o governo, né, para pagar menos impostos, menos encargos patronais, sociais, tudo mais. E aí elas acabaram virando, né, essa parte aí de ou terceirização ou precarização do trabalho e tudo mais. Então, parou, não é que parou, mas é que o que mais ficou evidente foram esses problemas aí. Esse é um negócio complicado, né, Carlos? Também dentro da escola pública mesmo, todos teriam que estar concursados lá dentro, e a gente percebe que tem sido terceirizado vários tipos de serviço lá dentro, né? Que as meninas da limpeza lá, é uma cooperativa, da cozinha, tá terceirizando. O próprio Estado terceiriza a mão de obra dentro de uma empresa dele, que seria a escola, né? Escola pública. É um pouco complicado de colocar, acho que seria por causa da cultura do povo. A gente acostumou com isso, cresceu no capitalismo, será que é isso? Eu acho que são maneiras e maneiras de avaliar a questão do governo, né? A terceirização, ela não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. Uhum. Vai depender de como se faz isso. Transparência, né, como você disse. A questão da transparência, a questão, por exemplo, do tipo de relação que existe entre a escola, por exemplo, e a cooperativa que está sendo terceirizada, ou o serviço que está sendo terceirizado. Algumas coisas é mais interessante você ter terceirizado do que você ter concursado. Realmente. Entendeu? Então, não é que a terceirização seja uma coisa ruim. Ela pode caminhar junto com alguns limites. Assim como você ter pessoas efetivas no cargo, também é complicado. De repente você pega um tempo seu aí, que você cai numa escola, que o diretor, você sabe que ele vai ficar ali 20 anos, você está condenado a seguir aquilo que o diretor fala, senão, entendeu? Tá fora. E esse tipo de condenação que você está tendo de 20 anos, que é o tempo que ele vai ficar lá, não precisaria ser assim. Inclusive, já estou pegando um gancho, um dos princípios da economia solidária é esse, é você rodiziar. Então, por exemplo, o presidente da cooperativa ou a presidente da cooperativa, ela fica um tempo no cargo, mas é interessante que todo mundo passe, uma vez pelo menos, a ser presidente. Na escola seria mais ou menos isso. Todos os professores, alunos, de repente, entrariam como diretor, passariam por essa experiência. Muito bom.
Então vamos a um breve intervalo, voltaremos em minuto com o segundo bloco do Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95.3, escute diferente.